Então vamos iniciar aqui um curso chique de geometria plana. Legal? Então vamos trabalhar geometria plana desde o início até a parte lá, desde conceitos primitivos até o momento em que nós vamos falar de áreas de figuras. Nós vamos voar nesse curso aí. Legal? Muito bem. Então a primeira coisa é trabalhar com geometria plana, ou também chamada de geometria plana elementar euclidiana. Legal? Então a primeira coisa que a gente vai ver é conceitos primitivos. Primeiro, o que são conceitos primitivos? Conceitos primitivos são aqueles que não é necessário, não se precisa de definição. Legal? Eles apenas estão imersos para que você faça aí a construção das bases do conhecimento, né? Então vai estudar uma determinada classe de objetos aí, que a gente vai chamar de ponto, reta e plano. Legal? A geometria plana, ela consiste de axiomas, né? Que axiomas são evidências, simplesmente, né? Evidências, cuja a comprovação ela dispensa, na verdade, a definição, né? Por muitas vezes ser considerado óbvio. Agora, cuidado, né? A gente ouve muito às vezes do aluno, às vezes de alguém, mas isso é óbvio. Mas cuidado, que o óbvio ele só é visto pela mente bem treinada. A mente tosca, ela não vê o óbvio, legal? O óbvio só é visto pela mente bem treinada. Então vamos lá, conceitos primitivos. Então 3 conceitos aqui, ó, o ponto, a reta e o plano. O que é ponto? O ponto ele não possui forma, não possui dimensão, não possui massa, não possui volume. Ué, como assim? Então, por exemplo, ó, se eu for lá e faço a bolinha lá, fala isso aqui é um ponto, cuidado. Né? A gente pode até representar ele dessa forma, mas será que eu posso dizer que isso é um ponto? Não. Por quê? Porque não tem dimensão. Se eu pegasse um paquímetro aqui e fosse medir isso aqui, eu teria uma dimensão dela, teria um tamanho, legal? Então, conceitos primitivos, eles existem apenas no mundo das ideias, legal? Então apenas no mundo das ideias eles existem. Então na vida cotidiana, na vida real aí, eles não existem, propriamente dito, né? Ele também pode ser relacionado com uma localização, então um ponto específico lá da minha geografia, por exemplo, né? E ele é representado por letras maiúsculas. Então, como o caso aqui, sei lá, eu tenho uma letra A maiúscula e um pontinho, uma representação. Legal? Uma reta é um conjunto de pontos, ou seja, veja, não tem definição, são conceitos primitivos, apenas existem no mundo das ideias. Mas vamos supor aqui, vamos analisar, né, gente? Se a gente pegasse aqui um número infinito de pontos, eles não têm dimensão, então como é que eu vou formar uma coisa? Mundo das ideias, legal? Então se eu pegasse lá infinitos pontos, eles não têm dimensão e tudo mais, eu conseguiria formar aqui uma reta, legal? Então o conjunto de pontos, dos infinitos pontos, não tem início nem fim, né? Então a reta, ela não tem um local onde começa, não tem um ponto onde termina. Ela não possui uma largura, porque se o ponto não tem dimensão ou massa ou volume, eu não consigo também medir sei lá, o comprimento é infinito, mas essa largura, né? Então não tem largura. Mas ele é unidimensional, ele tem uma única dimensão, então é considerado lá unidimensional. É representado por letras latinas minúsculas, legal? Latina, chique demais. Então, por exemplo, tem uma representação aqui, então é um tracinho aqui, 2 setinhas, legal? Para a direita e para a esquerda, porque é infinito. Deixa eu ver se não estou viajando, tá aparecendo, tá aparecendinho. E o plano? O plano é um conjunto de retas. Então vamos supor que eu pegue lá infinitas retas, vou colocando aqui. Ah, mas não tem largura, como é que vai formar? Mundo das ideias, legal? Hipoteticamente, se eu pegasse infinitas retas, eu formaria aqui um plano, legal? É um conjunto de retas alinhadas, infinitas, legal? Para todas as dimensões. Então, o meu plano ele está em todas as dimensões, legal? Ele está em 2 dimensões, na verdade, propriamente dito, mas eu poderia dizer em todas, porque nosso plano aqui não tem largura. Então tem uma dimensão que está perdida aí, legal? Por conta da própria reta. Representado por quê? Por letras gregas. Então você tem lá um planinho, fiz uma coisa aqui qualquer, por exemplo, tem uma representação de uma letra aí, uma letra alfa, legal? Vamos continuando aqui. Então, continuando aqui, então a reta, né, ela não tem largura, ela vai para as 2 direções. Se eu colocasse 2 pontos sobre essa reta A e B, eu poderia representar uma reta como AB e setinhas, né, para ambos os lados. A semirreta
ele só vai para uma direção, podia ser honesta, direção honesta, né? Podia ser assim também, não necessariamente direita para esquerda, esquerda para direita, tanto faz. E aí a gente coloca uma única seta e uma única direção, e o segmento de reta, ele tem um início e tem um fim, legal? A semi-reta, ele tem um início, mas não tem um fim, ou ele não tem um fim, mas tem ele tem um início, mas não tem um fim, mas ele pode... para o pessoal contrário, né? Falar início e fim, tanto faz, para a direita ou esquerda, tanto faz a referência, né? Muito bem. Unidades de medidas. Nós temos aqui, ó, o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Então, a partir do metro, nós temos os sobremúltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Legal? Se eu porventura pensasse um segmento unidirecional, né? Eu estou pensando aí, unidimensional, perdão. Eu estou pensando em uma única dimensão aqui. Então, comprimentos de coisas como segmentos de reta, legal? Propriamente disso, tem um início e um fim. Se eu for pensar em área, se eu pensar num plano, e aqui eu estou pensando num plano que tenha delimitações, né? Uma parte no espaço, então eu teria duas dimensões. Então seria os quilômetros quadrados, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, que é o quadrado. E se eu tivesse volumétricos, né? Ou três dimensões, aqui unidimensional, bidimensional, tridimensional. Eu teria aqui três dimensões. Qual que é o cuidado que tem que se ter? Se eu porventura, eu vou aqui, ó, vamos chamar, né, uma vez estando de frente, vamos chamar de esquerda e direita aqui, né? Então, quando eu vou aqui para a esquerda, o que acontece? Eu sempre vou dividir por 10. Então, se eu tenho alguma coisa em metro que é transformar em decímetros, em hectômetros ou em quilômetros, eu vou dividir por 10. Se eu for para outra direção, toda vez que eu vou lá para outra direção, seja em qualquer ponto que eu esteja, eu vou multiplicar por 10. Legal? Então eu tenho metros aqui, ao contrário, me perdoe, desculpa. Aqui, tá certo, porque é a partir do metro, né? Estou dividindo aqui e aqui eu estou multiplicando por... Então vamos pensar uma coisa, né? Ó, 1 metro, ele tem, ó, 1 metro multiplico por 10, ó, ele tem 10 decímetros, ele tem 100 centímetros, ele tem 1000 milímetros, legal? E se eu pensar 1 metro, ele tem 0,1 decâmetros, 0,01 hectômetros e 0,001 quilômetros, legal? A mesma coisa, 1 quilômetro, que é aquela relação que a gente talvez tenha mais direta, é exatamente igual a 1000 metros. Então eu estaria, ó, se é 1000, ó, se eu tenho aqui, ó, 1000 metros, vou dividindo aqui, ó, 100, 10, 1 quilômetro, legal? Muito bem. Agora pensa uma coisa, ó, a ideia é similar para todos os casos, mas se eu porventura passasse para metros quadrados, decâmetros, hectômetros, enfim, se eu for aqui para a esquerda, eu vou ter que usar duas dimensões, usei uma só, usei aqui o 10, né? Mas se eu precisar ir para áreas, né, por exemplo, para metros quadrados, decâmetros quadrados, eu vou dividir a cada vez que eu ando aqui, ó, por 100, porque são duas casas, como se fosse 10 ao quadrado. Essa que é a ideia, mas a gente vai ver potenciação ainda, no decorrer da vida. E aqui, ó, você vai ter o que? Nessa direção eu estou multiplicando por 100, porque é 10 ao quadrado, ó. 10 a primeira, 10 ao quadrado, 10 a terceira, né? Que seria já o chute aqui, ó, o 10 a terceira. Então eu estaria aqui dividindo por 1000 nessa direção e dividindo, ou desculpa, multiplicando por 1000 se eu for nessa direção. Legal? Chique, honesto e funciona só, única e simplesmente sempre. Legal? Para nós esse vídeo tá lindo demais, é só o prelúdio da coisa. Na continuação aí das aulas a gente vai ver mais coisas. Isso aqui é só o início, só a primeira história aí, legal? Então, só para fechar, conceitos primitivos são aqueles que existem apenas no mundo das ideias, legal? Então não tem definição, não tem definição. Gente, foi uma honra aí, um forte abraço. Falou, olá, falou, tudo de bom, valeu.